Olá, seus lindos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Espero que esteja todo mundo bem, tenha tido uma semana abençoada. Hoje não é sábado, hoje é segunda. Mas hoje também é dia de devocional, porque sábado eu tive uns BOs, sábado e domingo. Não consegui fazer, mas não tem problema. Estamos aqui para poder se manter firme, irmão. Então segura na minha mão e vamos seguir junto. Então, só para deixar claro, o devocional de hoje é referente ao sábado passado. Então, essa semana, sábado, vai ter devocional, hein? Então, já fica ligado. Já coloca o sininho de notificação, já curte, comenta, compartilha, manda pros outros, vai ser bênção pura. Show? Então, amém. Vamos lá. Hoje a gente vai ler a carta aos Hebreus. Aí a gente vai ler cartas aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 13. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entrarão, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, pelo meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Aleluia! Então, gente, hoje eu queria falar com vocês. O tema do devocional de hoje vai ser a fonte do descanso. Porque a gente precisa descansar. E descansar é uma coisa que eu gosto muito, tá? Eu acho que todo mundo gosta. Ainda mais quando a gente tá na praia e a gente tá, ó, pega, tira férias, né? Pô, vamos descansar. A gente vai pra praia, pega, toma um refrigerante, leva um negocinho pra gente comer, toma banho no mar. Isso é muito bom. Só que aí tem um ponto que é maravilhoso. É ruim, mas é maravilhoso. Que é, às vezes a gente vai pra esse lugar pra gente descansar, mas a gente não descansa. A gente vai para esse lugar e a nossa mente parece que fica presa nos vários BOs que a gente deixou na nossa casa. Então, isso leva a gente a pensar o que é o descanso. Porque se o descanso for você deitar, dormir e acordar, e você descansou, muitas vezes eu já dormi, provavelmente vocês também, e não descansou. Você acordou mais cansado às vezes do que você estava. Às vezes teve uma noite de sono ruim. Aí às vezes espera chegar as suas férias, mas quando você chega às férias, você fica bitolado com as coisas do trabalho às vezes, ou com as coisas que tem que fazer dentro de casa, e o descanso não ocorre. E hoje a gente vai falar sobre a fonte, de onde sai, de onde nasce o descanso. Então, para você que não conhece Jesus, vos apresento Jesus, a fonte do descanso. Prazer. E se você já conhece Jesus e não está nesse ponto, então vos apresento a fonte do descanso, Jesus, do mesmo jeito. Porque aqui na carta aos Hebreus, só para poder dar um contextualizado, essa é uma carta escrita para os Hebreus. Basicamente é isso, que seria, vamos dizer assim, os israelitas. Entendeu? Então, tipo, aí tem um pessoal lá de Israel, que eles são judeus, os judeus, alguns se converteram ao cristianismo, outros não. Então, essa carta são para os que se converteram ao cristianismo e tá falando, gente, ó, preste atenção, existe um descanso. Então, ele fala até um descanso sabático, por causa que os judeus, eles tiravam o sábado como um dia do descanso, era um dia que você não podia fazer nada. Então, ele fala, se esse descanso que é prometido, ele tivesse feito, se o sábado seria o descanso, no decorrer da Bíblia, como parte de Davi, como ele diz, não teria falado sobre um outro descanso, um descanso talvez maior. E aqui que a gente vai falar sobre esse descanso maior. E não tem como
sair da linha do texto. Que o texto fala que, cara, só descansa em Deus aquele que obedece. E não tem como a gente desvincular o descanso da obediência. Porque a gente precisa estar no lugar de que Ele governa a nossa vida. E assim a gente tem acesso à fonte do descanso. Que quem é? Jesus, que a gente acabou de dizer. Então a gente volta para o texto e a gente vai ler alguns versículos, talvez um pouco mais isolados. Provavelmente agora vamos iniciar pelo 10, que vai falar assim, ó. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus. Então repare na palavra. Aquele que entra. Ou seja, você pode estar de fora, você pode não entrar. Então hoje é decisão nossa. A gente escolhe entrar, em nome de Jesus. No descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. O que ele está dizendo que, quando eu entro no descanso de Deus, sabe toda essa coisa que eu falei que parece que você pode parecer estar descansando, mas não tá, porque você está de férias, aí seu corpo às vezes quer descanso, mas aí você fica com a cabeça rodando e não tem esse descanso, mesmo você talvez num ambiente de descanso. Ele fala, cara, quando você entra no descanso de Deus, quando você começa a obedecer a Deus, você prova desse descanso maravilhoso que vai fazer com que eu e você descanse das nossas próprias obras. Porque não importa o que aconteça, uma vez que eu obedeci a Deus, eu sei que eu estou na mão dele. Assim como Jesus obedeceu ao Pai, seguiu e descansou das suas obras, chegou a hora da gente descansar das nossas, irmãos. Se a gente pensar que enquanto eles trabalham, enquanto eles dormem, a gente trabalha, porque senão a gente não vai conseguir, e a gente fica com o olhar fixo em algo que não é para nós, Deus fala, cara, eu quero te dar isso enquanto você descansa. Entendeu? Aí, pô, então quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Não. Esse é o ponto. Por isso que a fonte do descanso é a obediência de Deus. Porque na hora que ele fala para você corre, você corre. Mas na hora que ele fala para você descansa, calma, deixa comigo, você sabe que você já fez tudo que você podia fazer. Porque eu tenho certeza, irmão, que você não vai trabalhar mais por você do que o cara que criou os céus e a terra. Do que o homem que pegou e criou você e falou, cara, eu te fiz e você é meu filho. Então chegou o ponto da gente colocar uma sandália de humildade e falar, cara, Deus sabe mais do que eu. Então, se ele falar que agora é hora de correr, iremos correr. Mas se eu correr eu não vou me cansar? Não. Por quê? Porque você está em obediência. E toda vez que você está em obediência, a sua carne, o seu pensamento pode até parecer cansado. Seu pensamento não. A sua carne pode parecer cansada. Mas o seu pensamento é tipo assim, cara, eu estou em obediência com Deus. Então tudo que eu posso fazer é que Ele me mandou. Eu não estou mais indo para um lado e para o outro como se fosse palha ao vento. Beleza? Então hoje é o dia da gente entrar nesse lugar de descanso. Não tem como a gente correr disso. Vamos versículo 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Gente, isso aqui é lindo, porque eu já falei sobre, a gente estava falando agora, a gente tem que se esforçar para poder entrar. Por quê? Porque quando a gente obedece, e para obedecer às vezes não é simples, mas uma vez que a gente obedece, a gente entra nesse lugar de descanso. E o que seria não querer descansar? Não acessar esse lugar, desobedecer. E a gente volta para a passagem que está entre aspas ali entre no versículo 7, que fala: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Então, se hoje Deus está falando com a gente aqui. Agora a escolha é minha e sua endurecer o coração ou não. Entendeu? E se você endurece o coração, você automaticamente está fora desse grupo que está no descanso de Deus. Então é muito importante que hoje a gente escute isso aqui com a nossa alma, com o nosso espírito e fale: olha, eu vou submeter tudo o que eu tenho ao Senhor. Eu vou entrar nesse lugar de descanso. Por quê? Porque, ao contrário do descanso, não é você ficar cansado. O contrário do descanso pra gente aqui é estar longe de Deus. É estar longe do que Ele planejou pra gente. E isso é morte, irmão. Então, o contrário do descanso que está falando aqui em Hebreus, não é você ficar cansado. É você estar morto. É você pegar espiritualmente, você não existir. Você pegar e você viver uma vida que você fala, cara, eu amo a Jesus. Mas se você não obedece, você não ama. Entendeu? Que tudo tá envolto disso. Todo o cuidado que Deus quer ter com você, Ele precisa. Ele quer ter e Ele te ama. E Ele não vai te forçar a ter. Por isso eu estou usando essa palavra precisa. Porque Ele podia te impor e falar, você vai sim. Mas Ele não é desses. Então,
ele precisa que você queira entrar nesse lugar. Ele te convida, ele é um cara educado, ele é um changeman, entende? E ele te chama hoje, cara, vamos descansar? Vamos descansar em mim? E como é que você descansa em mim, em Deus? Abre mão das tuas obras. Escuta hoje minha voz e obedece. Que essa porta do descanso vai estar aberta para você. Então a gente segue pro versículo 12 e 13. E, gente, eu não vou ler o versículo de novo. Não, vou ler sim, porque eles são muito bons. Vamos lá, ó. Versículo 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Você pode falar para mim assim, não, então tá show, vou obedecer a Deus, vou entregar tudo para ele. Aí você fala assim, aí você fala isso para mim, mas no teu coração dá aquela piscadinha assim, tipo, vou entregar nada, só vou entregar só isso aqui, entendeu? Não, eu vou entregar, tipo, talvez alguns dos meus planos e tal, mas o que eu quero fazer eu não vou entregar. Aí eu te falo, cara, a palavra de Deus é mais penetrante que as espadas dos gumes. Ela vai dividir entre alma e espírito. Ele sabe, entendeu? Ele sabe o seu coração. Ele sabe que dentro do seu coração você está recebendo isso de uma forma que você não está querendo, mas você não está disposto a entregar. E a gente volta de novo. Se você não está disposto a entregar, você não está disposto a entrar no lugar do descanso. Então, seja verdadeiro. Assim, sinceridade. Se você quer entrar, então agora eu vou falar algo que no texto talvez não esteja muito claro. Eu vou falar com base em toda a Bíblia e experiências com Deus. Se tu quer entrar nesse descanso, irmão, assim como pela glória de Deus eu entrei, e que às vezes vai ser muito fácil e muito bom, e às vezes vai ser muito complicado e muito difícil, mas em todos eles eu estou guardado e estou descansando nele porque ele fez todas as coisas, porque ele sabe de tudo, porque ele me ama e agora eu obedeço a ele e ele me dá esse descanso. Tem uma frase célebre e clichê que eu amo, que é: o descanso não é um sentimento, o descanso não é um lugar, o descanso é uma pessoa, o descanso é estar com Jesus. E a gente está junto com ele quando a gente obedece. E por que eu estou falando isso? Porque você pode falar para mim assim, Guilherme, olha, eu quero entrar nesse lugar de descanso, mas eu não consigo. Eu não consigo entregar a minha vida, assim, os meus afazeres, eu não consigo entregar tudo que eu tenho para o Senhor. Então, como é que fica? Porque já que eu quero entregar, mas eu não consigo. É alguma coisa que me possibilita. E eu entendo isso. O Espírito Santo também entende. Então, eu peço que você entre em oração e peça, Senhor, eu quero colocar todos os pontos da minha vida aos seus pés. Eu quero entrar hoje nesse lugar de obediência. Ore, entrega para o Senhor. Fala, eu quero entrar nesse lugar de obediência. Mas o meu coração está me possibilitando. Está me possibilitando? E fala, olha, está me possibilitando o meu trabalho, porque eu fico pensando nele, quando eu vou entregar pro Senhor, eu já tô ansioso, já quero fazer, já fico pensando no amanhã, pelo mais que eu falo assim, pô pai, tá bom, entreguei. Mas eu quando eu deito no travesseiro, eu falo assim, poxa, mas o meu trabalho amanhã eu preciso fazer tal coisa. Poxa, mas meu filho tá fazendo tal coisa, eu preciso pegar e já agir logo, e fazer alguma coisa para contornar, e como é que vai ser o almoço de amanhã, e como é que vai ser as coisas, e eu entendo tudo isso, e o Pai do Céu também entende. E ele fala para você, cara, o primeiro passo é você falar, pai, tá aqui, é o que eu tenho. Entrega para ele, fala, mexe no meu coração para que eu possa viver o que tá em Hebreus 4. Porque isso aqui, gente, não é sozinho. Você não vai chegar e falar tipo assim, agora, pronto, entreguei, tá tudo certo. Não, isso demanda que o Espírito Santo trabalhe em você, ao ponto de que você falar, pronto, tá ok, agora está tudo entregue. E sempre vai faltar e você vai estar sempre entregando pela glória de Deus. E tem uma palavra, cara, e essa é a palavra pra gente hoje, que é: eis que bata, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. E eu acho que essa é a chamada de hoje. Ele quer te dar o descanso que você precisa, irmão. Que você precisa, irmã, também.
E hoje ele tá na porta batendo. E a escolha minha e sua é abrir. E uma vez que a gente abriu, tenha certeza, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, vai ser entregue aos pés dele. E ele, como eu falei, ele é um cavaleiro. Ele vai entrar e falar, poxa, vamos resolver isso aqui. E ele vai resolvendo ponto a ponto. E ele vai te dar o descanso que ele quer para você. Mas para isso você precisa deixar ele entrar. Não tem como você entrar nesse lugar de obediência e consequentemente de descanso se você não quer que Jesus entre na sua vida e mude tudo e você queira continuar no controle. Então, hoje eu estou te dando o caminho das pedras de como você ter uma vida onde você vai ter a fonte do descanso. É você se entregando para o Senhor e fazendo tudo que Ele mandar, porque Ele te ama e você vai também amar Ele. Então, tenha esse tempo com o Senhor hoje. Não deixe que passe, talvez você vendo esse vídeo hoje, ou tá vendo amanhã ou algum outro dia, não deixe que passe hoje sem você e eu entrar nesse lugar. E se você já conhece esse lugar, mas por algum acaso você saiu, irmão, tá na hora de você voltar. Então é isso, gente. Hoje a gente aprendeu como acessar a fonte do descanso. Esse foi o nosso devocional da semana passada. Então, na próxima nesse sábado agora, né, a gente vai ter outro devocional pela glória de Deus. Que você possa receber, possa ser do bênção na sua vida, gente. Amo vocês, a gente se vê no sábado. Fui!